A matéria saiu a matéria recentemente agora do jornal Metrópolis, né? Que também tem diversas perspectivas aí, mas o advogado Martin de Luca, que é o advogado do Donald Trump, da empresa dele, das empresas dele, ele faz uma manifestação dizendo o seguinte: um pastor se manifesta veementemente contra Lula e Moraes e, em vez de responder às críticas, o governo brasileiro envia uma notificação judicial à igreja do pastor por violações fiscais. Uma guerra jurídica clássica, repetidas vezes, a abordar os méritos de que o pastor está argumentando sobre censura, em vez de adotar medidas que classificou como repressão e guerra jurídica. Foram os posicionamentos dele. O senhor está de acordo com ele? Deixa eu corrigir uma fala dele. A questão não foi o governo Lula. A questão é uma questão atrás do seguinte: nós tivemos na igreja, nós temos mais de 400 funcionários e houve um atraso em depósito de fundo de garantia. O Ministério do Trabalho veio e multou a igreja. Nós pagamos a multa. Depois houve um questionamento sobre recolhimento errado da parte dele. E nossos advogados estão defendendo, mostrando que a cobrança está errada. Não foi, quero ser bem honesto, porque eu acho que o que pauta a vida cristã é a verdade. Não foi o governo Lula. Isso eu tenho que dizer, não foi, porque foi Ministério do Trabalho. Então eu não posso atribuir ao governo Lula uma coisa. Eu tenho diferenças profundas e com todo respeito, eu bato nesse cidadão com muita força, mas nesse quesito não é questão de governo Lula. Ele que não tem a ideia geral, ele é um americano, ele viu a reportagem. Agora, o que é interessante, JR, é a tentativa de desviar a atenção. Aqui é que está o jogo, JR. A questão, não querem debater a covardia que fizeram comigo. Então eles começam a arrumar outras coisas para tentar me denegrir e me incriminar, assim como fizeram com o vazamento de conversas particulares entre eu e Bolsonaro. É crime. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, é inviolável a vida privada das pessoas. E esse é um modus operandi do ditador da toga Alexandre de Moraes. Eu não sou o primeiro de liberar conversas secretas. E qual foi a jogada? Só que o tiro sai pela culatra. Qual foi a jogada? Bem, eu falei algumas palavras não boas e não devidas, mas eu sou ser humano, eu falho, eu nunca passei na igreja, tem até membros aqui comigo que sabem que eu digo isso muitas vezes. Eu digo assim: olha, se você conviver 30 dias comigo, você vai descobrir duas coisas perto de mim. Uma é que eu tenho defeitos que você não tem, outras é que você tem defeitos que eu não tenho. Eu sou um pastor, tenho responsabilidade, é claro, de ser exemplo, mas tenho minhas falhas. Eu estava numa conversa particular. Então, qual foi o jogo? Vamos vazar isso aqui para poder desmoralizar ele diante da opinião pública, e a opinião pública evangélica. Só que ao fazerem isso, eles me dão a maior prova da defesa. Porque estão sendo investigado por um inquérito de um conluio, sabe? Para poder impedir a justiça e a favor de sanções. Se o áudio vazado é briga minha com Bolsonaro pelo filho dele, eu brigo com Bolsonaro pelo filho, elogio o filho, critico o Eduardo. E qual foi o teor dessa crítica? Que ninguém, quer dizer, as pessoas não são obrigadas a saber. Porque quando houve o tarifaço, a inexperiência política do Eduardo Bolsonaro, ele se vangloriou. Eu tenho uma memória um pouquinho razoável, ele se vangloriou. Quando eu vi aquilo, eu falei: não, que esse cara tá de brincadeira. Aí mandei um áudio para o Bolsonaro, dizendo aquelas palavras lindas e maravilhosas que foram vazadas. Então, como é que eu tô num coluio se eu tô batendo no cara? E parece até que Bolsonaro, o Eduardo, é jardim de infância do tio Silas. Quer dizer, gente coitadinha que não sabe nada e que eu agora sou o mentor deles. Onde é que está na Constituição que é crime dar opinião? Onde é que está na Constituição que é crime você aconselhar alguém? Onde é que está isso? Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Qual é a prova? Ele conduz um inquérito há 6 anos de fake news, que é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público, e a Constituição, no artigo 129, diz que é obrigatório a participação do Ministério Público em qualquer inquérito. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, ele é juiz, promotor e vítima. Então, ele vem produzindo essas perseguições e qualquer um que se levante contra ele, ele tenta calar.
Só que escolheu o cara errado, que sou eu. Então eu tô dando aqui uma panorama da história, sabe? É que, na verdade, é uma covardia, e a imprensa é expert nisso, a grande imprensa, em vazar coisas, porque não tem como me combater naquilo e na maldade que foi feito contra mim. Então, vamos tentar sangrar esse cara por outras vias. Só que eu não tenho medo, amigo. Eu sou claro, eu não escondo nada. Eu falo a verdade. Um outro foi querer falar da recuperação da minha editora. Onde é que eu escondi isso? No púlpito da minha igreja, irmão, na Santa Ceia. Eu falei, irmãos, a minha editora está em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Que nem todo mundo é obrigado a saber. Quando uma empresa perde a capacidade de pagar suas contas, ela entra na justiça e pede ao juiz para paralisar o pagamento e esticar o prazo de pagamento. Então, a justiça vai analisar o seu pedido, a condição da empresa e vai dizer sim ou não. Então, eu ganhei pela justiça o direito de fazer isso que eu acabei de falar. Você esticar prazos e eu tô pagando. Eu tô pagando conforme a lei me dá o direito aos meus credores. Eu não nego isso, JR. Eu nunca escondi nada, eu nunca passei imagem de Superman no mundo evangélico. Então, você vê, aí já falam de outra coisa. Aí já disseram, não, porque a editora do pastor tá devendo. Claro, tá em recuperação judicial. Minha prioridade é pagar a recuperação e funcionários. Tributos você negocia. Meu advogado está negociando, tá? Com a Procuradoria, né, da Receita Federal para negociar os tributos exatamente porque a minha empresa, a editora, está em recuperação judicial. Isso também é uma prova, JR, dessa falácia de uns vagabundos da esquerda que fizeram uma reportagem dizendo o império de Silas Malafaia. Se eu fosse milionário e tivesse um império, você acha que eu ia entrar em recuperação judicial? Oh, tenha paciência. Então, esse é um jogo para tentar me denegrir, mas nós vamos continuar e eu não vou parar porque escolheram o cara errado. Se pensam que vão me intimidar, estão enganados. É aí que eu vou falar.